大家好，我是 Emilia， 特鲁普语教学部负责人。上一期我们与内利亚·里山德博士共同揭开了 A2 等级考试的神秘面纱。本期我们将从许多普语专业学生的好奇心出发，聊聊 B2、C1、C2 等级考试。São estudantes de português como língua estrangeira. Sim. E, portanto, eles estão interessados em aprender o português nos níveis mais avançados. Aliás, é exigido, não é? Eles, claro, no seu percurso de licenciatura, portanto, no seu percurso académico, eles têm que chegar ao nível mais alto de português, que é o C2, que é a proficiência de falante nativo, ou próximo de falante nativo. E, portanto, a maior parte dos chineses que fazem os nossos exames fazem precisamente, não o CIPLE, como eu disse há pouco, mas o exame de B2 e de C1, portanto o DIPLE e o DAPLE. E fazem-no pelo seguinte: a maior parte das universidades portuguesas exige o B2, no mínimo, ou o C1, para os estudos de pós-graduação. Okay. Portanto, para fazerem o mestrado ou o doutoramento, os candidatos têm de ter este exame e apresentar essa proficiência. Eu posso dizer que aqui na Faculdade de Letras há alguns cursos, o programa de doutoramento em português, língua estrangeira, língua segunda, exige até já o C2. Sim. E, portanto, é já o duplo, que é claro, o nível mais alto. E faz sentido que se exija níveis mais altos, porque os alunos têm que conseguir acompanhar na sala de aula a palestra que os professores dão, têm que conseguir ler textos académicos exigentes, com muitas expressões próprias e terminologia própria das suas áreas de investigação. Têm de conseguir comunicar com os colegas e trabalhar em equipas, às vezes em equipas de investigação, e, portanto, abaixo do B2, em que o B2 é a proficiência de falante independente. Independente quer dizer que já consegue comunicar em quase todas as situações com os outros falantes, sejam eles estrangeiros, sejam falantes nativos, mas usando, neste caso, o português. E isso é muito importante, é importante que as pessoas se sintam já com uma fluência, com uma capacidade linguística que lhes dê segurança para avançarem nos seus estudos. E não é só ao nível, estou aqui a focar muito na oralidade, na conversação, mas também é na escrita. Claro. Portanto, o B2 e o C1 exige também já grandes capacidades de leitura, de compreensão da leitura e de escrita, de produção escrita. E, portanto, as universidades exigem isso. A todos os alunos, a todos os alunos estrangeiros é exigido um nível já avançado de conhecimento de língua. Sim, a introdução do ruído, nós não introduzimos o ruído, eu vou colocar a questão ao contrário, nós não limpamos os suportes que nós selecionamos. E não limpamos do ruído de fundo, às vezes até de música, ou barulho na rua. Nós não limpamos esse ruído, portanto, porque queremos que os áudios sejam mesmo autênticos. Quando nós conversamos, nós normalmente não estamos numa sala com estas condições de silêncio, não estamos num laboratório, não estamos num estúdio de gravação. Quando nós conversamos no dia a dia, estamos na rua com carros, autocarros, com as condições atmosféricas, o vento, a chuva, temos outras pessoas a falar. Portanto, os nossos exames certificam proficiência em português
de uso de língua em situações reais. Sim. E é isso que nós queremos saber, é se os nossos candidatos conseguem usar a língua em situações reais de comunicação. Não são situações de sala de aula, não são situações ideais. Não é isso que nós testamos. Mas também houve o sotaque dos falantes nos áudios também. Também. É outra questão. É uma questão que nós não podemos controlar, mas sabemos que os candidatos referem isso. Não são só os chineses. Sim. No mundo, temos muitos candidatos que fazem os exames do CAPLE e que aprenderam com professores, por exemplo, brasileiros. Aprenderam português, e na China também sei que acontece o mesmo. Portanto, aprendem português, mas numa outra variedade nacional, que é o português brasileiro. Ora, os exames do CAPLE são feitos segundo a variedade europeia, portanto é a variedade portuguesa. Mas nós não prejudicamos ninguém, portanto ninguém é penalizado nos exames, na classificação do seu exame, se escrever, por exemplo, ou se falar noutra variedade. Muito bem. Ninguém é penalizado por isso. Mas, quando leem os textos, quando ouvem os áudios, estão a ouvir apenas a variedade europeia. Porque nós fazemos os exames em Portugal e somos portugueses a fazer esses exames. A corrigir é que não prejudicamos. Agora, nós compreendemos que os candidatos que tiveram aulas, por exemplo, em Pequim, com um professor brasileiro, estão habituados a ouvir uma outra variedade que é diferente dos suportes de áudio que vão ouvir no exame do CAPLE. E podem sentir algumas dificuldades adicionais por causa disso. Mas é outra variedade de língua. A nossa, os exames são de Portugal. Portanto, temos que respeitar essa decisão. Há ainda uma outra questão, a propósito do sotaque dos áudios. Como nós recolhemos suportes autênticos, áudios autênticos, muitas vezes as pessoas que intervêm nesses suportes, por exemplo, entrevistas, alguns convidados, falam uma variedade que não é a variedade das gramáticas, não é a variedade dos livros que são usados na sala de aula. Normalmente, para o ensino, usa-se a variedade de Lisboa e de Coimbra, por exemplo, não é? Mas, nas variedades, nos suportes que nós usamos para os nossos exames, o entrevistado pode ser uma pessoa do Porto e ter um sotaque diferente, que é do Porto, mas não é um sotaque assim tão diferente que impeça a comunicação. Portanto, normalmente nós usamos também diferentes sotaques nos níveis mais avançados. Portanto, como nós sabemos que não é uma diferença significativa que vá impedir a comunicação, nós queremos também saber se os candidatos conseguem, numa situação real, em que podem encontrar um português que seja de outra região e que fale de outra forma, então, se conseguem compreender minimamente o que essa pessoa diz. Muito bem. Obrigada. Não. Muito bem. Sim, compreendo a ansiedade que deve criar aos candidatos chineses que fazem os exames do CAPLE. Bom, como eu já referi há pouco, os exames são feitos de acordo com as instruções e as normas da ALTE, da Associação de Examinadores Europeus, e de acordo com o quadro europeu comum de referência para as línguas. E, portanto, o princípio dos nossos exames é o princípio comunicativo, é o conhecimento da língua em uso, em comunicação. O quadro
e a ALTE não estão interessados em certificar competências gramaticais explícitas. Explícita, sim. Isto é muito importante. Porquê? Isto não quer dizer que a gramática não seja importante para nós. A gramática é importante para nós e é avaliada. Ela não é avaliada explicitamente. Ou seja, não há exercícios explícitos de gramática. Mas a gramática é avaliada como? Na produção de textos, por exemplo. Portanto, quando os candidatos escrevem um texto, e têm de escrever vários, têm de escrever no mínimo 2 textos, quando escrevem, mostram ao escrever se conhecem a gramática ou não. Ou seja, nós não perguntamos qual é o pretérito perfeito simples do verbo fugir, não é? Claro. Mas, quando pedimos uma atividade escrita, os candidatos vão mostrar se sabem usar o tempo adequado, se sabem usar, sei lá, o género e o número adequado, se fazem concordâncias como deve ser, se conhecem as palavras, se os tempos estão todos em concordância uns com os outros, portanto, se há coesão. Então, isso é avaliado, é classificado de uma outra forma, mas não é explicitamente, mas é em uso. Quando falam, quando fazem a sua produção oral, também mostram se sabem usar a gramática, mas em uso, não é explícito. Okay. Então, que recomendação é que eu posso dar? E o referencial, para já, recomendo que os professores e os alunos consultem e usem o referencial Camões, porque é um instrumento que estabelece o perfil, digamos assim, para as várias competências linguística, sociolinguística e pragmática de uso da língua. E também linguística, portanto, também gramatical, ao nível da palavra, ao nível da frase. Então, no referencial Camões, vocês têm todas estas informações discriminadas, estão arrumadas por noções, por funções, por gramática. Mas, quando fazem o exame do CAPLE, têm de pôr esses conhecimentos que foram todos organizados e planeados para uma aula, para um estudo, seja da parte do professor, seja da parte do aluno, depois no exame têm que mostrar esses conhecimentos todos articulados, como se fossem um todo, porque na realidade a língua é um todo. Sim. E funciona como tal. Então, é isso que se exige no exame. Nós não temos perguntas de gramática explícitas, diretas, mas avaliamos gramática de outra forma. Está dentro dos textos, dentro da produção oral. Tudo isso é classificado. Quando nós vamos classificar os exames, nós consideramos essa parte também. Okay. Só não perguntamos explicitamente. Mas compreendo que para os candidatos chineses essa seja uma preocupação, porque muitos dos candidatos chineses, principalmente os mais velhos, aprenderam a sua própria língua dessa forma, através da explicitação de regras. Sim. E da memorização de regras. Os alunos mais novos, os alunos chineses mais novos, precisamente porque têm o treino de estudar inglês, é uma língua estrangeira que é dada como o português como língua estrangeira. Portanto, nós, dentro da Europa, funcionamos da mesma forma e estamos a pensar, já não se ensina apenas gramática, já se ensina a língua conversando, ouvindo, escrevendo. Portanto, já é um conjunto de competências, de habilidades de recepção, de habilidades de produção, escrita e oral, que são consideradas. Obrigada. Muito bem. Nada.
facto não é, são os níveis mais altos, são os níveis avançados do conhecimento de língua, são os níveis que já estão muito próximos da competência de falante nativo e a única diferença entre eles, na realidade, tem a ver com o tempo, portanto, o tempo de produção oral, têm que falar durante mais tempo na produção oral, os textos, os áudios também são um pouco mais longos e os textos escritos também são maiores. Portanto, têm que conseguir mostrar, neste caso vão mostrar que têm mais domínio do vocabulário, mais léxico e mais produção, conseguem ser mais autónomos, mais proficientes ao nível avançado. Mas a diferença é mínima, de facto. Os dois exames estão estruturados da mesma forma, são muito semelhantes. Eu diria que no duplo se encontram muito mais expressões idiomáticas, expressões fixas, portanto é exigido um conhecimento mais pragmático da língua, aquele conhecimento que quase só o falante nativo tem, não é? Que é está associado também à vivência cultural. Portanto, quando nós estamos imersos na comunidade, conhecemos muito bem a cultura do povo, aí conseguimos pensar já como o povo. E, portanto, esses candidatos têm razão. Aparentemente, não há muita diferença. A estrutura do exame é a mesma, não há muita diferença entre eles, mas eles têm que conseguir falar durante mais tempo e escrever textos maiores. É só isso. Ok, obrigada. Todos os aprendentes, todas as pessoas que decidem estudar uma língua estrangeira têm características diferentes. Eu não sei se podemos... para mim, eu tenho muita dificuldade em dizer que há um grupo de pessoas que se comporta sempre desta forma. Portanto, eu percebo a sua questão, o seu interesse, mas aquilo que eu vou dizer não é igual para todos. Portanto, como em todas as questões, nós falamos de uma média e depois há sempre alunos ou aprendentes excepcionais e há outros menos bons. Portanto, agora, há questões que dependem muito da natureza das línguas que estão envolvidas serem muito diferentes, não é? E aí nós podemos encontrar áreas comuns, digamos assim, ou seja, enquanto professores, nós esperamos que os alunos que têm uma língua materna tenham mais dificuldades em algumas áreas e menos noutras. Mas não quer dizer que este aluno ou aquele, porque teve uma experiência, por exemplo, diferente, porque estudou várias línguas, ou porque, por exemplo, conhece uma língua muito próxima do português, por exemplo, já estudou espanhol, então não quer dizer que esse aluno não aprenda o português mais rapidamente do que outro aluno que tem a mesma língua materna. Portanto, há realidades diferentes. Para os alunos chineses, os alunos chineses, áreas de dificuldade, prendem-se com questões, por exemplo, ao nível da fonética, dos sons da língua. Alguns sons para os alunos chineses são mais difíceis do que para outros falantes. Por exemplo, aquilo a que nós chamamos as consoantes vibrantes. Nomeadamente os R's portugueses, não é? Nós temos R, R e R, que alguns falantes fazem. Eu só faço dois, R e R. Mas estes sons são particularmente difíceis para falantes chineses. Ao nível daquilo que eu mais gosto, que é a morfossintase. Ao nível da morfossintase, os alunos chineses têm dificuldades, mesmo nos níveis avançados, têm dificuldades no uso de artigos antes dos nomes.
Tanto quanto sei, o mandarim não tem artigos, tem demonstrativos, mas não tem artigos, e isso cria uma dificuldade adicional para, mesmo em níveis avançados, os alunos chineses saberem quando é que usam um artigo em português e quando não usam, porque nós também temos situações em que não usamos. Sim. E, portanto, é este conhecimento mais fino, mais pragmático, que é, por exemplo, avaliado ao nível do C1 e do C2. Porque aí um falante nativo não falha, e um falante não nativo continua a ter dificuldades. O conhecimento, por exemplo, para os alunos chineses, dos marcadores discursivos. Eu vou explicitar a relação entre frases, a articulação entre parágrafos, entre ideias. A língua portuguesa vive muito de estratégias de subordinação. Portanto, formamos frases complexas, encaixadas umas nas outras, e para isso usamos conjunções, usamos marcadores discursivos. Em chinês não usam tanto. E nos níveis mais avançados também se nota uma maior dificuldade no domínio desses marcadores. Aspectos positivos. Nos aspectos positivos, um fantástico, não posso deixar de repetir, a Emília já o disse há pouco, Sim. Na gramática. Os alunos chineses são ótimos na gramática, são muito bons, conhecem a gramática. Eu vou dizer isto, vocês não revelam a ninguém, mas melhor que muitos alunos portugueses falantes nativos de português. Mas é verdade, isto está provado até, que conhecem muito bem, mas, como eu também dizia há pouco, o interesse é depois saber se sabem aplicar a gramática em uso, na produção de textos orais e escritos. Isso é que interessa, porque se for apenas debitar um verbo nas várias conjugações de tempos e modos, isso não é prático, não tem utilidade na realidade, porque ninguém faz isso como falante nativo. E então é ótimo nós vermos que os alunos chineses são bons nesse aspecto, mas depois têm de fazer a outra parte, que é saber transformar esse conhecimento em uso. E, portanto, eu recomendo que treinem muito. Para treinar, portanto, a outra fragilidade é a oralidade, que eu não disse, não é? Portanto, o à vontade em comunicar, em falar. E devem falar. Nós aqui na faculdade temos também um Instituto de Cultura e Língua Portuguesa que ensina português a estrangeiros, muitos deles chineses, e eu às vezes encontro-os aqui nos corredores da faculdade a conversarem uns com os outros, como amigos. E eu digo-lhes, não, vão conversar com os portugueses que estão no bar, procurem, façam amigos portugueses, falem com os portugueses e não falem usando o inglês, peçam-lhes para falar em português. Sim. Os portugueses gostam muito de, quando falam com um estrangeiro, mudar para inglês. Não, falem em português. Peçam para falar em português para vocês aprenderem. Aproveitem a oportunidade de estar em Portugal e de comunicar em português, mesmo que falem mais devagar, que tenham dificuldade com alguma palavra, peçam ajuda. Não há problema nenhum. Nós portugueses, gostamos muito também de ajudar. Ficamos muito felizes quando alguém tenta falar a nossa língua e fala tão bem como a Emília, por exemplo. Obrigada. E, portanto, o que eu posso recomendar, portanto, os alunos chineses têm pontos fortes e pontos fracos, como todos os aprendentes de línguas. Acima de tudo, devem ouvir muito em português, ouçam notícias, ouçam programas assim, de entrevistas, podcasts em português. Há imensas entrevistas interessantes com até jovens escritores que partilham as suas experiências de escrita, os seus percursos de vida, que são interessantes. Obrigada。非常感谢内利亚·利桑德博士再一次接受我们的采访。在葡语市场越来越激烈的今天，持有一本嘎布勒中心
颁发的高等级证书是绝对的加分项。希望本期的节目能为大家带来一些备考思路。谢谢大家观看。